Eu preparei um guia completo com tudo que você precisa saber para passar no próximo concurso da Petrobras, mesmo que você esteja começando do zero e nunca tenha estudado para concurso antes. Nesse vídeo aqui, eu compilei tudo o que eu aprendi ao longo de 7 anos de estudo para o concurso da Petrobras, ao longo das minhas 3 aprovações. Então eu quero te mostrar quais são os pilares e o que você precisa entender, desmistificar muitos erros e muitas mentiras que as pessoas falam para que você consiga começar a estudar de uma forma eficiente e estruturar os seus estudos de uma forma profissional. E para isso eu vou compartilhar com você a minha tela para a gente dar início ao nosso conteúdo. E eu quero te mostrar justamente esse guia completo para você conseguir passar do zero, mesmo que você nunca tenha estudado, até conseguir chegar na sua aprovação. Para começar com a nossa conversa aqui hoje, a gente precisa falar sobre os 3 pilares que são fundamentais para a sua aprovação, que são coisas que 90% das pessoas acabam negligenciando e isso faz com que a maioria seja reprovada. O primeiro desses pilares é entender o concurso. Como assim, Patrick? A gente precisa começar desmistificando várias mentiras que as pessoas falam sobre o processo de seleção de um concurso. Primeiro, só passa quem é gênio. Isso é para pessoas selecionadas. Várias mentiras que a gente vai acreditando e que, se a gente acredita, isso dificulta muito a nossa aprovação. Então você tem que entender o que é de verdade o concurso e entender que ele é muito diferente de uma prova da sua escola. A gente vai falar em detalhes sobre esse primeiro pilar. O nosso segundo pilar é aprender a construir estratégias vencedoras. Como assim? As pessoas acham que estudar para concurso é só sentar e estudar. E isso é a pior coisa que você pode fazer. É como se você estivesse se preparando para uma maratona, pensando, eu vou sair todo dia para correr, não vou me planejar, não vou montar um cronograma de treinos, só vou sair do jeito que eu quiser, do jeito que eu achar que é certo. O que acontece? No meio do caminho, ou você vai se lesionar, ou você não vai desenvolver o que você precisa para conseguir concluir a sua maratona, porque você não teve estratégia vencedora, uma estratégia forte e bem pensada para te levar ao longo de todo o caminho. Então eu quero te mostrar isso também no vídeo de hoje. E o terceiro ponto é o método de estudo. E aqui a gente entra num ponto muito sensível, porque eu tenho certeza que nós não aprendemos a estudar na escola. Eu falo isso por mim, mas também por muitas pessoas que eu vejo, né? Na escola a gente aprende do jeito tradicional, deixa tudo para cima da hora, e no concurso não funciona assim, é completamente diferente. Então, juntando esses 3 pilares, isso é o cerne do que vai ser a sua aprovação e é o que a gente vai explorar mais a fundo no vídeo de hoje. Indo para o nosso primeiro pilar, eu tenho que te falar a verdade sobre os concursos públicos. Eu já comentei isso, não é questão de sorte ou só um privilégio, não é uma seleção para gênios e também não é similar às provas da escola. Como então que realmente funciona? A grande diferença aqui é que o objetivo do concurso público é diferente do objetivo da prova da sua escola. Aqui no concurso, o objetivo é criar um ranking, é diferenciar as pessoas. Enquanto que na prova da escola, se todo mundo tirasse 10, estaria ótimo. O professor deu uma boa aula, o pessoal foi bem e está tudo certo. No concurso público, a gente não pode ter todo mundo tirando 10, porque a gente precisa criar essa gradação. A gente precisa avaliar, né? Tem que ter uma pessoa que ficou em primeiro e alguém que ficou em segundo, terceiro e assim por diante. Então, isso já muda tudo. Por que muda? Justamente por esse ponto aqui. Porque o concurso mede, além da inteligência, várias outras características, várias outras habilidades. Então ele vai medir a sua capacidade de foco por 4 horas, a sua atenção na execução do que você está fazendo. Como assim, Patrick? A banca vai colocar várias pegadinhas para conseguir verificar. Será que essa pessoa ela consegue ter uma boa atenção? Ela consegue perceber que tem algo errado nessa questão? Então ela mede também isso e a sua gestão eficaz do tempo. Então perceba, na prova da escola, tudo era bem mais simples. Era bem mais formatado para que em 1 hora, 2 horas você chegasse, fizesse a prova e fosse aprovado. Já no concurso é um outro mundo. É completamente diferente. E começar a entender isso é o primeiro ponto para você aprender como você vai passar, né? Começar a trilhar esse caminho da aprovação. Dentro ainda desse primeiro ponto, a gente precisa falar sobre as armadilhas da Banca Sesgran Rio. E a Banca Sesgran Rio é a banca organizadora do seu próximo concurso. Por que isso é importante?
é a banca que monta toda a regra do jogo. Então ela vai montar um edital mostrando como as provas serão, quantas questões a gente vai ter, tudo isso a gente vai comentar. Mas ela também tem o próprio estilo dela, o estilo de questões. E ela tem, obviamente, armadilhas, pegadinhas que ela vai colocar no meio do seu caminho para justamente fazer esse filtro de quem está mais preparado, de quem tem aquelas competências, para quem não tem, tá? Presta atenção nisso. Primeiro ponto sobre a banca Sage Gran Rio que você tem que se atentar. Pegadinhas estratégicas. Vão ter várias questões com armadilhas para testar sua capacidade de foco e sua atenção aos detalhes. Então, presta muita atenção nos enunciados, porque sempre ela pode te induzir ao erro no próprio enunciado. E além disso, né, a gente também tem questões muito demoradas logo no início da prova. Lembra que eu falei com você sobre gestão de tempo, atenção aos detalhes? Se você chega para fazer uma prova da Sage Gran Rio, por exemplo, e só sai fazendo na ordem que aparece, você tem grande chance de se prejudicar, porque ela vai e coloca uma questão super demorada como a primeira questão da prova. E aí você gasta 20 minutos fazendo uma questão, sendo que esse tempo você poderia fazer 3, 4 questões mais simples para depois gastar o seu tempo com essa questão mais complexa. Só isso já te abala, já quebra muito o seu fluxo e você vai para a sua segunda questão de certa forma desorientado, você acaba ficando um pouco perdido ali, né? Isso abala o seu emocional. Então, muito cuidado com essa segunda armadilha. E aqui, né, o terceiro ponto é a adaptação necessária. Como assim? É muito diferente você fazer uma maratona no Rio do que uma maratona no Sul. O que eu quero dizer com isso? Cada banca de concurso, ela vai trazer condições específicas. A banca anterior dos últimos 2 concursos foi a Sebrasp, que tinha uma forma muito específica, questões específicas. Agora a gente está falando da Sage Gran Rio. Então, o que você precisa fazer? Focar muito os seus estudos nessa banca, com muitas questões anteriores da banca, para você começar a entender, a se moldar para essas circunstâncias. Agora a gente tem que falar sobre a banca em si. Como que essa banca funciona, como que é a estrutura de prova. Então, aqui na prova de nível médio técnico, nós teremos 2 partes. Uma parte básica e uma parte específica. Ponto importante, as nossas questões com a banca Sage Gran Rio são aquelas mais tradicionais. Questões com 5 alternativas em que você precisa assinalar a alternativa correta. Bem mais tradicional do que a banca Sebrasp normalmente fazia, né? Então, como que está dividida essa prova aqui e o que você precisa saber? Aqui está o ponto importantíssimo para a sua estratégia. A parte básica ela é composta por 20 questões, sendo 10 de português e 10 de matemática. Quais são as regras da parte básica? Você precisa acertar pelo menos 10 questões e não pode zerar nem português nem matemática. E essa parte básica ela é eliminatória e critério de desempate. Apenas esses 2. Então, o que eu quero dizer? Se você não acertar as 10 ou zerar português ou matemática, você está eliminado. Acertou mais de 10 e não zerou nenhuma das 2, a sua nota vai vir da sua parte específica. A parte básica, ela só te elimina, né? Elimina ou não, caso você acerte o mínimo, e também serve como critério de desempate, né? Fica como o 3º ou 4º critério de desempate. Então, acaba que a parte específica tem um peso muito maior na sua nota final. A gente vai dar alguns exemplos para entender isso melhor. E como funciona a parte específica para nível médio técnico? A gente tem 40 questões divididas em 3 blocos, com a parte de conhecimentos específicos, né, que varia para cada cargo que você faça. Caso, por exemplo, você faça a prova para técnico de operação, você vai ter questões de física, química e 10 questões de conhecimentos mais técnicos, né, sobre equipamentos, operações, uma parte mais técnica mesmo. Mas a maior parte da prova acaba sendo com questões de física e química para técnico em operação, só para trazer um exemplo do cargo que mais gente se interessa por ele. E aqui está a sua pontuação final. Então, por exemplo, você acertou 11 questões na parte básica. Beleza, você não foi reprovado. Acertou 28 na parte específica. 28 será a sua nota no concurso. Tem um detalhe que você precisa acertar no mínimo 50%, mas sendo muito sincero, para passar nessa prova, normalmente você precisa acertar ali na casa de 70%
às vezes mais, às vezes menos, porque depende do nível de dificuldade da prova e da quantidade de vagas que a gente tem. Falando da mesma análise para o nível superior, a parte básica ela é composta por 10 questões de português e 10 questões de inglês, onde você não pode zerar nenhuma matéria e precisa acertar no mínimo 10 questões. Da mesma forma que para nível médio técnico, a única diferença é que a gente troca a matemática pelo inglês. Já a parte específica, ela tem 50 questões, então a gente tem 10 questões a mais, divididas também em 3 blocos e você precisa acertar no mínimo 50% e também é nessa parte que está a sua pontuação final. Ponto importante, prova de nível médio técnico você tem 4 horas de prova, prova de nível superior você tem 4 horas e meia, porque você tem 10 questões a mais na sua prova. Continuando, aqui eu deixo bem claro que a parte básica ela elimina, mas a pontuação que define a sua classificação vem da específica. Como assim? Vamos trazer alguns exemplos mais práticos aqui. Situação 1. Vamos comparar duas pessoas. A primeira, ela tem 19 acertos na básica, então ela gabaritou português, acertou 9 de matemática e acertou 25 na específica. A segunda pessoa, ela acertou 11 na básica, ficou ali, passou raspando acima do mínimo, mas ela fez 26 na específica. O resultado, a pessoa B, essa segunda pessoa, ela vai ficar à frente dessa pessoa A. Perceba, a primeira pessoa, ela acertou 19 mais 25, 44 questões certas. A segunda acertou 11 mais 26, 37. Então a primeira acertou bem mais do que a segunda, mas a segunda fica na frente por conta do peso da parte específica, que é o que compõe a sua nota final. Ah, Patrick, então eu vou largar de lado português e matemática, só estudo a parte específica. Calma, meu amigo, calma, porque a nossa segunda situação vai mostrar o peso e o problema que você pode ter quando você larga a parte básica. Se uma pessoa C acertou 9 acertos na básica e 36 na específica, essa pessoa está reprovada, mesmo tendo um resultado muito, muito bom na parte específica. Ao mesmo tempo que uma pessoa que acertou 11 nas básicas e 28 na específica estaria aprovada, né? Ela vai entrar ali na lista dos aprovados e é óbvio que dependendo das notas dos outros ela pode ficar dentro das vagas ou não, mas essa daqui não vai ser reprovada. Então a parte básica ela acaba sendo um filtro que pode eliminar candidatos que têm conhecimento técnico muito bom. Patrick, então diante disso, qual que é a melhor estratégia de estudos para esse concurso? Eu vou te falar o que eu fiz e o que para mim é uma estratégia comprovada. Primeiro passo, a gente vai ter 3 passos aqui. Primeiro passo, construa a base sólida. Você precisa começar, principalmente você que está 2, 3, 4, 10 anos sem estudar, reconstruindo uma base sólida. Você precisa, se você não está habituado com o estudo, voltar e estudar interpretação de texto, se habituar de novo a ler e entender um texto, se habituar novamente às operações básicas de matemática, soma, multiplicação, subtração, divisão. Patrick, mas isso é muito básico. Sim, mas aqui no concurso não basta você saber a matemática básica. Você precisa conseguir fazer isso com muita convicção, com muita confiança e fazer isso no menor tempo possível. Então você não pode errar uma questão porque você errou uma vírgula numa soma de 2 números decimais. Você tem que ter uma confiança muito boa para acelerar a resolução das suas questões. E nos cargos de nível médio técnico, por exemplo, técnico de operação, técnico em operação de lastro, técnico em inspeção e muitos outros cargos, a matemática ela vai ser relevante na parte específica também. Então, quando você começa estudando português e matemática para nível médio técnico, você está construindo uma base que vai te ajudar e muito na parte específica. E eu diria que é quase impossível você conseguir andar bem em física, química ou qualquer outra matéria que exija matemática sem você ter essa base muito bem consolidada. Então, primeiro passo, construa essa base sólida. Para nível médio técnico, volta no português e na matemática. E para nível superior, dá uma olhada em português também, na base do português, mas começa a estudar o inglês, começa a se adaptar com esses textos, já que vai ser cobrado na parte básica do seu concurso. Depois disso, o segundo passo é fazer uma transição inteligente. Como assim? No momento que você já tem uma base mais sólida, que você estudou lá em matemática,
Soma, multiplicação, frações, exponenciação, função do primeiro grau, aqueles tópicos mais do ensino fundamental, você precisa começar a incluir as matérias da parte específica. Então, por exemplo, vou fazer uma prova que na parte específica tem física. Começa a incluir alguns assuntos de física aos poucos, gradualmente, para que você consiga começar esses assuntos já tendo uma base bem sólida. E com isso, vai incluindo isso ao longo do tempo, não inclui tudo de uma vez, porque pode ficar uma carga de estudos muito grande, mas vai incluindo os tópicos de física, tópicos de química e outros tópicos ali da parte específica aos poucos. De forma que, depois de um tempo nos seus estudos, você já está familiarizado bastante com essa parte específica. E aqui a gente tem um terceiro ponto, que é a reta final. Quando o seu edital for publicado, você já vai ter uma boa base em português e matemática e já vai ter estudado parte da específica. O que acontece agora? Você precisa continuar mantendo seu nível de português e matemática ou português e inglês para nível superior e melhorando a parte específica. Então, o que acontece aqui? Você vai fazer uma manutenção da parte básica, muito focado em resolução de questões, e você vai tentar aumentar ao máximo os seus acertos na parte específica. Perceba que, fazendo esses 3 passos, primeiro, você garante que você não vai ser reprovado na parte básica. Já começa com português e matemática. Depois, você melhora a sua nota na específica, vai aprendendo os tópicos da específica. E no final, você fala, não vou ser reprovado, você mantém o seu patamar ali na básica e aumenta ao máximo a sua nota final, que vai ser a nota da sua parte específica. Foi assim que eu estudei, e isso aqui me ajudou muito na minha aprovação lá de 2017. Eu já tinha uma base boa, foquei na parte específica e fiz essa manutenção ali da parte básica. E muito importante, todo o material dessa aula você pode baixar gratuitamente aqui no link da descrição. E agora eu tenho que falar sobre a parte que, para mim, é a principal desse vídeo, que são as técnicas de estudo cientificamente comprovadas. A gente aprende a estudar de forma errada na escola. E, para mim, tem um grande problema do ensino tradicional. A gente é largado, de certa forma, para aprender sozinho, mas sem ninguém orientar sobre como o aprendizado normalmente funciona. Então, por exemplo, a gente tenta fazer muita releitura, que é uma técnica que a ciência já mostrou que tem pouca eficiência para memorização. E às vezes a gente acha que lendo e relendo uma coisa 2, 3 vezes, a gente vai gravar melhor, mas já tem estudos que mostram que ler e reler ali no mesmo momento não aumentam a sua retenção de longo prazo e ninguém vira para falar isso pra gente. Na escola, a gente aprende assim, vou esperar até a semana da prova, na semana de prova eu estudo um mar de conteúdos, despejo tudo na prova e depois esqueço. O concurso ele tem que ser diferente, sabe? Porque você tem um horizonte muito maior, então você precisa ter estratégia e técnicas também eficientes para você aprender e não esquecer esse conteúdo. Então, qual que é, na minha visão, e segundo o que eu estudei da ciência, a melhor técnica de estudo para você aprender e reter melhor o seu conteúdo? Essa técnica se chama recuperação ativa, que é você fazer anotações enquanto você estuda, você não somente assistir, mas ter uma ação mais prática ali. Só que a recuperação ativa, ela vai um pouco além. A recuperação ativa é quando você deixa o seu material de lado e puxa as informações que você estudou da sua cabeça. Então, como que isso funciona? De várias formas. A primeira delas é resolvendo questões. A resolução de questões, ela é um ambiente em que você tem um conteúdo e você precisa tirar a informação que responde àquela questão da sua mente sem consultar o seu material. Esse esforço cognitivo de tirar a informação da sua mente, de buscar essa informação, recuperar isso da sua mente, reforça as conexões neurais sobre aquele tema e mostra para o seu cérebro que aquilo é importante. Então a tendência é que você tenha uma memorização melhor quando você usa esse tipo de estratégia. Além da resolução de questões, que é a que eu mais recomendo. Se você está começando agora, foque muito em resolução de questões. Mas tinha uma técnica que eu gostava muito de fazer. Quando eu terminava de assistir a uma aula, quando eu ia revisar, que é outro ponto muito importante, eu pegava o índice daquela aula. Por exemplo, tinha uma aula sobre colocação pronominal. E aí, no índice dela falava próclise, ênclise, mesóclise. E aí eu tentava me lembrar mentalmente, o que é a próclise? Quando ela acontece? Quais são as regras? O que
foi explicado nessa aula? Eu olhava só para o índice, só para o sumário e buscava na minha mente aquelas informações. Depois de buscar, eu conferia na aula. Aquilo que eu não tivesse me lembrado, o que eu tivesse dúvidas, eu ia na aula e conferia. Por que que isso é tão poderoso? Porque a releitura, né, comparando com a releitura, quando você relê, você começa a ter uma sensação de que você entendeu. Só que você não entendeu, você não aprendeu, você se familiarizou com o texto que você está lendo. Quando você tenta tirar as coisas da sua mente, olhando para um sumário, tenta se lembrar de uma aula, é aí que você vai perceber que você não aprendeu várias coisas. Você vai ver, pô, eu lembro o que é mesóclise, mas eu não lembro qual é a regra para ela, não lembro qual é o caso em que pode ou não pode acontecer. Quando você tem que fazer recuperação ativa, você começa a perceber o seu próprio aprendizado de uma forma muito mais verdadeira do que quando você apenas fica relendo ou reassistindo a conteúdos. É muito mais difícil. É como se você estivesse indo realmente para a academia fazer uma musculação. Você tem aquele esforço para que o músculo cresça, se desenvolva. Mas o resultado desse esforço cognitivo a mais é uma retenção no conteúdo de longo prazo melhor e maior do que apenas com técnicas passivas. E você tem que focar no aprendizado de longo prazo. Então, utilizando essas técnicas, você vai ter uma retenção maior. Mas, além disso, para ter um aprendizado de longo prazo, você não pode apenas estudar o tema uma vez. Você precisa rever esse conteúdo de tempos em tempos. Então, faça revisões, né? Se você está começando agora a fazer revisões, faça uma revisão semanal do que você estudou, uma revisão mensal de tudo que você já estudou, passando de forma rápida, né, por todo o conteúdo, dando uma olhada nos tópicos principais, mas faça essas revisões. Eu também gostava muito de fazer uma revisão sempre no dia seguinte que eu estudava. Então, quando eu começava a estudar em um dia, a primeira coisa que eu fazia era revisar o que eu tinha estudado no dia anterior, sempre de forma bem rápida. Eu acho que essas 3 revisões, a revisão ali diária do dia anterior, a semanal do conteúdo da semana e a mensal de todo o conteúdo, te ajuda muito a conseguir avançar sem esquecer o que você estudou. Como pode ser essa revisão? Através de questões, isso ajuda muito, e através também desse estudo ativo. Você pode usar flashcards, que são cartões em que um lado você tem escrito o nome do conceito e atrás a explicação daquele conceito. Você pode fazer isso também para fórmulas, para memorizar melhor as fórmulas, né? Coloca, por exemplo, equação de Torricelli na frente e atrás você coloca a equação para você também criar essa rotina de revisões de fórmulas. Você pode aplicar isso de várias formas, mas o importante é que você utilize o estudo ativo junto com as revisões espaçadas. E o caminho para a aprovação, ele realmente é uma jornada, ele tem várias etapas, e o que eu estou te mostrando nesse vídeo é que você precisa entender os momentos e montar estratégias realmente eficientes. Então, resumindo, existem 3 pontos muito importantes. Primeiro, ter uma mente blindada, parar de ter estigmas e acreditar em crenças sobre concurso e começar a entender o que o concurso é de verdade. Segundo, montar estratégias profissionais, saber por onde você vai começar. Então, minha sugestão, começa na parte básica, vai evoluindo, adicionando a parte específica e no final, na reta final, mantenha o que você estudou da parte básica, mas busque melhorar ao máximo na parte específica. E além disso, tenha métodos comprovados de estudo. Estude utilizando o que a ciência diz, que é o estudo ativo com recuperação ativa, somado a revisões recorrentes. Faça uma revisão diária, uma revisão semanal e uma revisão mensal. Essa aqui é a base para aprovação. Foi isso que eu utilizei ao longo das minhas 3 aprovações para técnico de inspeção, técnico em operação de lastre para cientista de dados, além de aprovações em outros concursos. As pessoas têm dificuldades de serem aprovadas por conta dessa dificuldade em entenderem um concurso como algo maior, não apenas como uma prova da escola, mas como algo que exige muito mais planejamento e estratégia. Para você que quer saber mais e passar nesse concurso, eu estou deixando aqui na tela um vídeo com tudo o que você precisa saber sobre o concurso Petrobras 2025.